Olá, meus alunos do sexto ano, vamos para mais uma aula com slide e dessa vez concluindo o nosso assunto sobre a Grécia Antiga. Vamos estudar hoje sobre a cidade e estado de Atenas e a cultura grega. Atenas foi uma das poucas cidades micênicas que continuou a ser ocupada sem interrupção durante todo o período posterior à decadência micênica. Os atenienses repeliram os dórios e preservaram sua independência e no período homérico passaram a dominar toda a Ática. Durante os séculos 4 e 6 a.C., Atenas viveu sob o regime aristocrático. A terra estava nas mãos de poucos nobres. Então, primeiras informações de Atenas é uma cidade que fica na parte continental da Grécia e se destacou por vários motivos, inclusive pela sua produção artística, cultural, por ter sido o berço da democracia, mas em períodos mais arcaicos da história de Atenas era governado por um grupo de pessoas nobres, pessoas que mitologicamente eram descendentes dos fundadores da cidade, certo? Então eles controlavam a política, eles controlavam a terra, eles controlavam a riqueza. E aí a gente vai ver que esses nobres eles vão ser obrigados pelas circunstâncias históricas de Atenas a partir da política dar a vez a outros grupos sociais e ali perder a sua inteira dominação que a gente registra no início da história de Atenas. Então, com o passar dos séculos, Atenas deixa de ser uma cidade aristocrática, ou seja, dominada por nobres, para ser uma região de uma política mais aberta, de uma política mais participativa. Até os séculos 7 e 6 a.C., o poder político ateniense era controlado de uma elite aristocrática detentora das terras férteis de Atenas, os chamados eupátridas, que quer dizer bem-nascidos. Então esses nobres, esse poder aristocrático, ele vem de uma classe social chamado eupátridas, que eram os bem-nascidos, que eram as pessoas que vinham historicamente de famílias ricas, donas de terras e detentora de muita riqueza. Acontece que uma nova classe social bastante poderosa, formada por comerciantes, e aí você lembra que em aulas anteriores eu falei que junto com os fenícios, os gregos eles se destacaram muito nas navegações marítimas, enquanto os fenícios dominaram a parte sul do mar Mediterrâneo, ou seja, no norte da África, os gregos eles dominaram a parte norte do mar Mediterrâneo, ou seja, praticamente toda a Europa. Esses comerciantes eram chamados de demiurgos. Também passou a exigir direitos políticos, foi o que eu falei agora há pouco. Então, aos poucos, outras classes enriquecidas que não têm relação com a posse de terra, mas dessa vez com o enriquecimento através do comércio, eles vão querer também participar das decisões da cidade. Além disso, os pequenos comerciantes reclamavam a revisão do sistema de governo ateniense, de modo que os eupátridas se viram obrigados a reformular. Então foi tanta pressão, foi tanta pressão popular que os nobres eupátridas
eles tiveram que abrir o sistema político para a participação dessas classes que foram se formando com o passar dos séculos. Esse é os pré-requisitos para que Atenas fosse o local onde surgisse a democracia, né? Então, como eu falei, Atenas ela era uma cidade muito importante da Grécia Antiga, ficava na parte continental e por vários séculos dominou as outras cidades gregas, seja ele militarmente ou então culturalmente, tendo uma pequena rivalidade com os espartanos. Então a gente vai ver na história da Grécia que ora Atenas dominou as estados da Grécia, outra hora foi Esparta que dominou. Então essas duas cidades passou a ser o modelo de cidades-estados na Grécia. Houve um grupo de legisladores responsável por um gradual processo de transformação política. Se a gente for fazer uma comparação com hoje em dia, esses legisladores seriam o que nós chamamos de prefeito nos nossos dias atuais. Então, em 621 a.C., Drácon estabeleceu um conjunto de leis escritas que daria lugar às leis orais, anteriormente conhecidas pelos Eupátridas. Então, esse Drácon, ele foi o grande responsável por transformar as leis escritas as leis orais, quer dizer, em leis escritas. Por quê? As leis orais elas eram dominadas pelos nobres, pelos eupátridas, e pouco conhecida dos outros grupos. Quando essas leis orais passam para escrita, então todos que sabiam ler poderiam dominá-la. Isso fez com que outras classes da Grécia, outras classes sociais de Atenas pudessem compreender quais eram seus direitos. E compreendendo quais eram os seus direitos, eles podiam lutar por melhorias. E foi isso que aconteceu. De acordo com as leis draconianas, quase todos os crimes recebiam a mesma sentença, a pena de morte, deixando bem clara sua característica de severidade e intransigência. Então tá aí duas características do governo de Drácon. A pena de morte para quase todos os crimes e a transformação das leis orais em leis escritas. Solon, outro legislador importante para a política de Atenas, esse que está representado na imagem, em 1594 iniciou uma reforma das estruturas sociais, políticas e econômicas da polis ateniense, favorecendo os aristocratas, os pobres e os endividados. Então, se antes só tinha espaço na política para os nobres, o Solon vai ser o primeiro a expandir, a abrir o espaço do debate político para outros grupos, inclusive aqueles que eram totalmente excluídos, que eram os pobres e os que tinham dívidas. A abolição do sistema de escravidão por dívidas foi uma ação bastante revolucionária na sociedade ateniense, até porque era comum em qualquer sociedade antiga que pessoas que contraíssem dívidas e não pudessem pagá-las, a forma que a lei permitia para que essa dívida fosse saldada seria que o devedor virasse escravo junto com sua família. Então ele vai acabar com essa prática de se pagar dívida virando escravo e vai favorecer quem era afetado por esse tipo de lei. Também concedeu maiores poderes à Assembleia Popular dos Cidadãos, a Eclésia, vinculado os direitos políticos às suas riquezas e rompendo com a tradição dos privilégios familiares. Então,
para participar da eclésia não precisava ser um proprietário de terra, como era comum em qualquer sociedade antiga, mas, pelo contrário, você precisava apenas demonstrar que tinha riquezas. Então poderia ser riquezas comerciais, advinda do comércio, do comércio marítimo, do comércio de distribuição, da posse de terra, da agricultura, da exploração de minerais, não importa. Coisa que era proibido porque todos os direitos eram reservados a quem possuía a maior quantidade de terra, certo? Então, observe que Solon ele vai acabar com essa lei que transformava devedores em escravos, e ele vai admitir a entrada de pessoas que tinham dinheiro, mas que não tinham esse dinheiro por conta de ser possuidores de terras, que eram os eupátridas. Certo? Se você lembrar bem, as famílias mais ricas do Egito, da Mesopotâmia, dos hebreus, dos persas, eram aqueles que possuíam terras. Não era diferente assim na Grécia. Porém, Atenas vai ser um dos poucos lugares em que outras pessoas, outros enriquecidos, que não era ligado à agricultura ou à posse de terra, que também vão ganhar dinheiro e direitos políticos. A eclésia é o que nós chamaríamos hoje de, por exemplo, Câmara de Vereadores. Então, mais um legislador, o tirano Pisístrato, que confiscou grandes domínios dos nobres da oposição e ampliou o número de pequenos proprietários. Construiu grandes palácios e favoreceu a cultura e o crescimento econômico ateniense. Então esse foi muito mais radical. Enquanto Solon e os outros, eles abriam para a participação de novas classes, mas mantendo os privilégios das pessoas nobres, o Pisístrato ele toma a terra dessas pessoas ricas e distribui para outras, transformando grandes extensões de terras em pequenas fazendas para que multiplicasse a quantidade de pessoas atendidas pela agricultura. Então imagine você uma terra gigante, que pertence a uma pessoa só. Então esse Pisístrato pega essa terra, toma do dono e distribui, reparte essa terra em terras menores e distribui a várias pessoas, transformando essa terra que tinha um dono numa terra com vários proprietários. Um outro legislador chamado Clístenes, político grego que buscava dar sequências às ideias de Solon, tentou tirar das mãos dos grupos familiares a maior parte dos privilégios políticos, diminuindo o poder aristocrático ao reagrupar as tribos e alterar o sistema de voto e representação política. Então a grande contribuição de Clístenes foi mudar o sistema de eleição, um sistema de representação através do voto dividido por tribos. Tribos, se a gente fosse usar uma palavra para comparar com hoje em dia, seriam os bairros de Atenas. Então, acabou que os bairros passou a ter, cada bairro passou a ter representantes dessas localidades na eclésia. E foi o criador do ostracismo, que é uma coisa que a gente usa hoje em dia, que já ouvimos falar, inclusive aconteceu agora há pouco, mas com um nome em inglês. O ostracismo era a punição aquela que atentasse contra a liberdade pública. A pena consistia em afastamento ou até mesmo de exclusão do cidadão de Atenas por um período de 10 anos. Então, políticos que eram pegos
em atos de corrupção ou outros que levassem a cidade a um prejuízo, eles eram proibidos de participar da política, eram expulsos e seus bens eram tomados. E eles não poderiam retornar à cidade de Atenas no prazo de 10 anos. Hoje, uma ferramenta parecida com o ostracismo é a ferramenta do impeachment, que é quando um político ele perde o seu direito político de exercer o cargo que está e não pode se candidatar dependendo do seu julgamento. Aconteceu já 2 vezes no Brasil, uma com a presidenta Dilma e outra com o presidente Fernando Collor de Mello. Então, a cultura na Grécia clássica. Além de inovarem o sistema político, os gregos antigos dispunham de uma rica vida cultural. O desenvolvimento da ciência e das artes conferem grande importância para a história da Grécia. Por exemplo, no teatro destaca-se Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Esses três eles escreviam peças para o divertimento da população nos teatros. Observem, por favor, essas imagens dessas esculturas. Não vai ter retratos desses personagens famosos, mas vai haver essas esculturas que têm o mesmo propósito. Na filosofia, destacam-se Sócrates, Platão e Aristóteles, os 3 principais filósofos da Grécia Antiga, inclusive influenciando a filosofia até os dias de hoje. Na história, os 2 primeiros historiadores, o Heródoto e o Tucídides. Então, por exemplo, o Tucídides ele vai escrever sobre a Guerra do Peloponeso. Então vai ser a primeira pessoa a escrever um relato histórico mais ou menos como nós fazemos hoje. Porque, por exemplo, antes dele, essas histórias elas eram misturadas com mitologias, com a interferência de deuses e heróis, e com Tucídides não. Vai ser uma narração histórica dos fatos que se sucedem a partir de períodos determinados. Na ciência, se destaca Pitágoras e Arquimedes, vocês vão estudar isso em matemática, e a medicina, Hipócrates. Até hoje os médicos, quando se formam, no dia da formatura eles têm que recitar um juramento de Hipócrates, que foi esse médico da Grécia Antiga. Então observe essas imagens, elas parecem bem reais, né? Os detalhes da barba, fisionomia, detalhes do rosto e etc. Vamos retomar isso mais à frente. O teatro grego era uma coisa muito famosa, era uma das principais atrações do dia a dia do povo grego. O teatro era um edifício muito presente na cultura grega. As apresentações eram realizadas ao ar livre, aproveitando as encostas. Então olha como deveria ser um teatro grego naquela época e com o que restou deles. Tem vários espalhados na Grécia, na Turquia, em outros lugares, e estão aí de pé até hoje. Claro que não em sua totalidade, mas só para você ter uma ideia do quanto as construções antigas elas suportam a ação do tempo, né? Levando em consideração que esses teatros foram construídos há 2.500 anos atrás. Os atores usavam máscaras que possibilitavam ao público identificar se a peça era trágica ou cômica, e aí vocês devem já ter visto aquela máscara rindo e aquela máscara chorando. Então a rindo era a cômica, era a comédia, e a chorando era a trágica. Na tragédia, o figurino dos atores era composto de vestes longas e luxuosas e botas altas, chamadas de coturno.
Na comédia, as roupas estavam mais próximas do cotidiano grego. As representações dramáticas em Atenas eram eventos de grande importância social, realizados durante o festival em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, um dos principais produtos produzidos na Grécia Antiga. Para agradecer às boas colheitas, os gregos organizavam grandiosos festivais ao deus Dionísio, e isso tinha a apresentação de várias peças teatrais nos teatros ao ar livre da Grécia Antiga. O teatro grego tinha função política e educativa e educava os cidadãos. As representações mostravam a conduta e o destino dos heróis em situação crítica, destacando as consequências do orgulho e da soberba que podiam levar ao fracasso e à morte. Então, se você pesquisar, eu vou até colocar algumas histórias que ficaram famosas no teatro grego, só para você ter ideia desse teor educativo. Toda história grega, ela tem uma moral no final da história. Uma moral seria uma lição a se tomar da história, certo? O público se emocionava com sofrimentos extremos em misto de compaixão e medo. Olha aí, a palavra história é de origem grega, study, e significa conhecimento por meio da investigação. Por isso que para a gente falar de Grécia, tudo isso que nós estamos falando, vários historiadores tiveram que passar décadas e décadas estudando para que hoje nós pudéssemos falar sobre os gregos, assistir filmes, ler livros e desenhos animados. Foram os gregos os primeiros a registrar relatos acerca do passado e dos povos antigos. Então observe quantas coisas os gregos foram os primeiros a fazer. Quando não foram os primeiros, eles fizeram essas outras coisas que já existiam em outros povos de uma forma bem mais grandiosa. Entre os primeiros historiadores destacaram-se Heródoto, considerado o pai da história, o primeiro historiador, e Tucídides, por ser o primeiro a narrar objetivamente os eventos do passado, como eu falei agora há pouco. A escultura, e eu pedi para vocês observarem aquelas esculturas justamente para chegar nessa parte. A escultura grega tinha como característica retratar o ser humano, ganhando notoriedade pela perfeição dos traços e das proporções. Então vamos lá, no período arcaico, mais antigo, as esculturas tinham como particularidade a rigidez e a falta de movimento, então eram mais simples. Já no período clássico, essa arte recebeu influências egípcias e mesopotâmicas, de modo que a rigidez foi abandonada, aproximando-se do realismo e da representação do movimento. Então vocês vão ver em muitos palácios, até aqui em Pernambuco, por exemplo, um monte de estátuas que ainda se inspiram nesse período clássico. Os rostos esculpidos começaram a refletir sentimentos e emoções no período helenístico, com equilíbrio e serenidade clássica, marcando o dinamismo e o dramatismo. O período helenístico é um período que é marcado pelo domínio do imperador Alexandre o Grande, que esse período não é mais de dominação nem de Esparta e nem de Atenas, mas de uma outra região da Grécia, chamado Macedônia. Mas juntando toda a criação do período clássico com novas características do período helenístico, nós temos a escultura grega no seu patamar mais evoluído. Se você observar, a gente pode tirar várias coisas dessa escultura. Por exemplo, dá para ver a divisão dos músculos, a divisão das costelas, o semblante do rosto, a ideia de movimento dos braços, da perna. A gente pode ver os tendões, as veias do braço, enfim.
o que era importante para os gregos era demonstrar o corpo humano, seja ele de homem ou de mulher, na sua máxima realidade. Então tinha que estar praticamente a cópia do real, e isso era considerado para eles a coisa mais bela a se fazer na arte. A questão da pintura estava mais restrita às cerâmicas, os vasos, os pratos, dentre outros objetos. E aí, claro, a religião com certeza é a mais conhecida sobre a Grécia, né? Então eram politeístas, os deuses eles tinham aspectos, características humanas de imperfeição. O que diferenciava os deuses dos humanos é porque eles eram imortais e tinham poderes sobrenaturais. Inclusive esses poderes e atribuições relacionados a alguma força da natureza. Então você tem o Poseidon, o deus dos mares, o Hades, o deus do mundo dos mortos, o Zeus, o deus dos deuses, o deus do Olimpo, o Atlas, que segura o planeta Terra com suas mãos, Thanatos, o deus da morte, Hermes, o deus dos ventos e mensageiro dos deuses, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da caça, Atena, deusa da sabedoria, Dionísio, deus do vinho, enfim, você tem aí Hefesto, o deus construtor, Hera, a deusa do casamento e da família, Afrodite, a deusa da beleza, enfim. São vários deuses e eles eram cultuados em todas as cidades da Grécia. Espero que vocês tenham gostado. Revejam essa aula e não esqueçam de realizar suas atividades sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima aula.